Então, boa noite a todos. Vamos começar a leitura do segundo canto do Inferno de Dante, primeiro na tradução em prosa do Hélder da Rocha e depois na tradução em verso do Ziller. Muito bem. Já anoitecia quando iniciamos a jornada. Ó musas, ó grande gênio, me ajudem para que eu possa relatar aqui, sem erro, esta viagem que está escrita para sempre em minha mente. Então, comecei. Ó poeta que me guias, no caso Virgílio, julga pela minha virtude e dize se é compatível com o caminho árduo que me confias. Não sou ninguém diante de Paulo ou Enéas. Não consigo crer que eu seja digno de tal, nem acho que outro pensaria da mesma forma. Por que Paulo e Enéas? Porque, segundo a tradição da Eneida e também na tradição cristã, o apóstolo Paulo e o protagonista da Eneida teriam visitado o inferno. Se eu, de fato, compreendi o que acabas de dizer, respondeu o poeta, tua alma está tomada pela covardia, que tantas vezes pesa sobre os homens, afastando-os de nobres empreendimentos, como uma besta assustada pela própria sombra. Para te libertar desse medo, deixa que eu te explique como cheguei até ti. Então, aqui Virgílio diz a Dante que se ele tem esse tipo de pensamento, é por medo. Eu estava com os outros espíritos, suspensos no limbo, quando apareceu-me uma mulher beata e bela. Evidentemente, trata-se de Beatriz. Ó generosa alma mantuana, disse ela. Mantuana porque Virgílio nasceu em Mantua, na Itália. Ajude-me a socorrer um amigo que está perdido na selva escura. Vai com tua fala ornada e ajuda-o para que eu seja consolada. Eu sou Beatriz, que pede que tu vás. Venho do céu e para o céu voltarei. Foi o amor que me trouxe e é ele quem me faz falar. Amor aqui no sentido da ágape, O amor cristão, a compaixão. Uma mulher de virtude, tanto me agrada obedecer-te, que basta dizeres o que desejas, que eu faça, que eu o farei. Mas dize-me, não tens medo de descer até este centro escuro, ou seja, até o limbo? Deve-se temer as coisas que de fato têm o poder de nos causar mal, respondeu. E mais nada, pois nada mais existe para temer. Eu muito atolada aqui. Minha já é quinta. Não dá para eu sair, não. Eu tenho que pegar esse negócio. Eu vou sozinho, então. Vamos prosseguir. Então, onde paramos? Deve-se temer as coisas que, de fato, têm o poder de nos causar mal, respondeu Beatriz. E mais nada, pois nada mais existe para temer. A mulher gentil, que se compadeceu do que acontece com aquele a quem te viu, a quem te enviou, pediu a Luzia, dizendo, aquele teu adepto fiel precisa de tua ajuda e a ti o recomendo. A Luzia, ou Santa Lúcia, uma santa de devoção de Dante, popularmente ela é associada com a cura milagrosa
de doenças oculares. E claro que no contexto da comédia, ela vem para curar a cegueira espiritual de Dante. Luzia, inimiga de toda a crueldade, veio então a procurar-me, onde eu sentava com a antiga Raquel. Beatriz disse: não vais salvar quem mais te amou e que por ti se elevou do povo vulgar? Logo que ouvi tais palavras, desci aqui do meu beato posto, por confiar na tua palavra honesta. Interessante aqui que essas três personagens femininas pertencem a épocas muito distintas, né? Raquel é uma personagem do Antigo Testamento. Beatriz é uma personagem, né, da Idade Média. Porém, no paraíso, perde-se toda a distinção de tempo e de espaço. Então, pessoas que vieram de diferentes épocas podem conviver num mesmo eterno presente. E assim ela me deixou, e eu cheguei para afastar aquela fera que impedia que tu escalasses o belo monte. Então, o que é que há? Por que tu és tão covarde? Por que não és bravo e corajoso quando tens 3 mulheres abençoadas que te guardam lá do céu? Aqui poderíamos fazer um paralelo com o primeiro canto do Bhagavad Gita, em que Arjuna, comovido, porque ele vê no exército inimigo amigos, tios, primos, avós, mestres, que ele não deseja matar. Mas o seu dever como guerreiro é lutar contra o exército dos Kauravas. Ele estava no exército dos Pandavas, dois grupos de primos rivais que disputavam o poder do trono, né, na cidade de Hastinapura. Então, Arjuna atira o seu arco e flecha no chão e diz: não lutarei. Aí Krishna se aproxima dele e faz todo aquele belíssimo discurso, né, que é o Bhagavad Gita, incentivando Arjuna a cumprir o seu dever de guerreiro. E em determinado momento, né, Krishna diz: você não vai desejar que os generais inimigos pensem que foi apenas por medo que você não quis lutar. E vai dando, né, um incentivo moral, né, e religioso para que Arjuna lute na batalha. Do mesmo modo aqui, Virgílio invoca a proteção de Beatriz, de Raquel e de Santa Lúcia, ou Luzia, para cobrar de Dante que ele tenha coragem e prossiga no trajeto. Bem, depois que ele terminou de falar, eu não era mais o mesmo. Recuperei a coragem, perdi o medo e afastei todas as minhas dúvidas. Imediatamente, voltei a confiar na jornada que me fora proposta e disse-lhe: ó piedosa aquela que me socorreu, e tu que tão cortês atendeste ao seu pedido. Com tuas palavras, tornei-me outra vez disposto. Vamos, que agora ambos queremos a mesma coisa. Tu serás meu guia e eu te seguirei. E assim seguimos por um caminho árduo e silvestre. Dante sente angústia e está em dúvida se deve ou não prosseguir a viagem. Não se considera digno de receber essa dádiva, assim como Arjuna também sente uma angústia e sente-se indigno do apoio que ele recebe de Krishna. Virgílio explica-lhe que é por vontade superior
que se realiza a grande peregrinação pelos três mundos, inferno, purgatório, paraíso. Diz também que recebeu de Beatriz o pedido para orientar Dante na travessia. O poeta vence a sua guerra interior e decide continuar a viagem, guiado por Virgílio. Fazendo um novo paralelo, né, com o Bhagavad Gita, no caso do Gita, é bem claro que existe uma guerra externa, aquela guerra entre os Kauravas e os Pandavas, duas facções da mesma família, mas também uma guerra interna dentro de Arjuna, entre, por um lado, a sua compaixão mundana, que é uma compaixão pelos corpos dos amigos, dos parentes, dos mestres, enquanto Krishna lhe diz que os corpos são perecíveis, o que sobrevive é a alma. Portanto, ele não deve ter o receio de que estará tirando a vida dos seus amigos ou familiares. Ele estará apenas cumprindo com a missão divina que lhe foi atribuída e que aquelas pessoas continuarão a existir em outros corpos. Então, Arjuna é convencido, né, ao longo de todos os cantos, né, do Gita, e vence a sua guerra interna e consegue ir para a ação. Aqui, no caso de Dante, não existe um cenário bélico, mas há esse conflito interno, que também podemos comparar a uma guerra interior. Muito bem, vamos agora ler a versão poética do Schiller. Creio que todas vocês já sabem que a editora Atelier republicou, né, essa maravilha. Inclusive, a Ida já comprou um exemplar dela. Se vocês puderem, adquiram, nem que seja parcelando em 10 vezes um cartão de crédito, mas é um livro extraordinário. Muito bem, segundo canto. Dúvidas de Dante a respeito da empresa dificílima que tentava. Virgílio explica-lhe ser vontade superior que se realize a grande viagem, e, por isso mesmo, conseguiram concluí-la com êxito e sem dano. Dante, ouvindo isto, se reanima e corajosamente entra pelo caminho alto e silvestre. Então, vamos ler agora o poema. Introdução e invocação das musas. O sol descia além e convidava o ar sombrio os mortais a descansar. Enquanto que eu só me aparelhava à luta da jornada a sustentar e da emoção da dor que não tem fim, o que direi fielmente sem errar? Ó vós, divinas musas, vinde a mim. Ó mente que notaste as cenas vistas, o teu valor se mostrará assim. Temores de Dante. E comecei. Poeta que a conquistas me diriges, pensa antes meu poder, pesa antes meu poder, porque da empresa tarde não desistas. No poema, imortal por teu saber, o grande Enéas cantas pelo inferno, os reinos mortos, vivo a percorrer. Enéas vai se aconselhar com a alma de seu pai, né? E para isso ele viaja até o inferno. Se dos pecados o adversário eterno um privilégio tal lhe concedeu, da alta Roma, pensando no governo, ao qual Enéas escolher o céu. Parece a inteligência coisa digna, pois Cristo, o império,
a seu vigário deu, e para Sé, a margem tiberina. Nesta jornada, em que o celebras tanto, Virgílio é o autor da Eneida, né? Que narra as aventuras de Enéas. Então, nesta jornada, em que o celebras tanto, da vitória, razão nobre e divina, viu-se e a origem da tiara e manto, ponto. Tiara e manto, aqui no caso, fazem parte da indumentária do Papa. Também subiu o vaso da eleição. Vaso da eleição é um apelido poético, né, de São Pedro. Também subiu o vaso da eleição para aumentar a fé ao Templo Santo. A fé, base de toda salvação. Mas eu irei por quê? Quem o consente? Não sou Enéas, Paulo também não, nem eu me creio, nem outrem me sente, digno de ver os reinos imortais. Por que, se a prosseguir a audácia ardente, me incita, voltarei de lá, eu mais? Melhor do que as ditou meu pensamento, estas razões, ó sábio, entender vais. Como quem deixa o já firmado intento e a nova orientação dirige a ideia, e fácil muda, como muda o vento, tal procedi na tormentosa estreia da negra encosta. Facilmente a empresa aceitei, facilmente abandonei-a. Se bem te compreendi, grande fraqueza a nobre alma disse, te domina. Nestes momentos, a alma sem defesa. É este o mal que traz nossa ruína, fazendo-nos fugir de honrada glória. Qual foge um animal, sombra mofina, para arrancar-te deste ideia em glória. E causa te direi de minha vinda, e o que senti na dor de tua história. As três damas. Do limbo estava na mansão infinda, quando mulher chamou-me, santa e bela, que ordens pedi-lhe e pediria ainda. Seus olhos refulgiam como estrela, e em tom me disse, angélico e suave, estas palavras com sua voz singela. Ó mantuano gênio, doce e grave, cuja fama na terra ainda perdura, e eterna durará sem um entrave. O amado meu, amado sem ventura, na solitária plaga está perdido, e volta já com medo da espessura. Em seu caminho está tão impedido, que temo ser tardia minha ajuda, pelo que tenho lá no céu ouvido. Agora vai e com ornato estuda, do mal para o livrar, quanto é preciso. Que seja confortada, tu o ajuda. Eu sou Beatriz, trago do paraíso este pedido, e lá voltar desejo. Moveu-me só de amor doce sorriso. Quando eu estiver perante o Deus que almejo, merecidos farei de ti louvores. Calou-se aqui, e aproveitando o ensejo, eu disse então, dona de mil primores, por quem é superior a humana gente. A quantos tenho menor céu fulgores, tuas ordens cumprirei alacremente, né? Ou seja, rapidamente. Que tardo me pareço em atendê-las. Abrir-me não precisas mais a mente. Dize a razão que te não faz temê-las,
estas paragens infernais, medonhas, donde a região irás de 1000 estrelas. Pois que, me disse, tu na mente sonhas os mistérios, saber do Olimpo eterno. Direi, porque não temo estas peçonhas. Temer devemos, para o bom governo, as coisas só que ao trem prejudicam. Não ofendem mais ao Deus eterno. Graças do céu, assim me santificam, que não tangem minha alma vossas dores, nem chamas deste incêndio me salpicam. Bom, aqui Dante já comete pelo menos 2 heresias, né? Primeiro, ele se considera digno de fazer essa viagem pelo inferno, purgatório e paraíso, coisa que nenhum papa fez, nenhum santo fez dentro do âmbito cristão, apenas Jesus Cristo e São Paulo, né, que foram até o inferno. E Dante, por algum motivo inexplicável, é eleito por Deus para realizar essa viagem. Então, só isso já seria, no mínimo, um extremo narcisismo. E mais adiante, ele vai atribuir a Beatriz graças do céu que assim me santificam. Ele considera Beatriz uma santa, e em vários momentos ele coloca Beatriz em pé de igualdade com a Virgem Maria. Então é algo para lá de herético. Os padres não leram direito esse livro. Continuemos. Dama gentil nos altos esplendores, aqui sim é Maria. De seu perigo se apiedou, violando a eterna lei que veda estes horrores. Lúcia, ou Santa Luzia, gênio de luz, a se chamando, ela lhe disse, o servo teu fiel, perdão, aqui no caso, essa dama gentil é Beatriz mesmo, não Maria. Eu anotei errado aqui. Essa dama gentil nos altos esplendores, aqui no caso é Beatriz. De seu perigo se apiedou, violando a eterna lei que veda estes horrores. Lúcia, gênio de luz, a se chamando, ela lhe disse, o servo teu fiel de ti precisa, e tu o vai guiando. A própria etimologia da palavra Lúcia, assim como Luciano, né, remete à luz, né, em latim. Lúcia, que odeia tudo que é cruel, logo me procurou no lugar santo, onde eu estava perto de Raquel. Disse, Beatriz, do céu louvor e encanto, que não socorres quem por ti ciumento fugiu do mundo, ignaro e te amou tanto? Não ouves tu a dor de seu lamento? A morte não vês tu que vai vencê-lo, na torrente que ao mar não dá alento? Jamais alguém se deu com tanto anelo a procurar seu bem, fugir seu dano, como eu, após saber de Lúcia, o zelo. A este do céu desci, lugar malsano, no teu falar honesto confiada, que honra o leitor e a ti faz mais que humano. Disse estas coisas a celeste amada, e os olhos seus, luzentes e chorosos, volvendo me apressou nessa jornada. Como pediu, eu fiz. Teus duvidosos passos errantes desviei das feras, os 3 animais alegóricos que nós vimos no primeiro canto, que os cumes te vedavam deliciosos. Por que duvidas e indeciso esperas? Por que no coração tanta fraqueza, quando de ardor necessidade houveras?
pois que 3 damas tais e com presteza cuidam de ti na corte divinal, e meu falar-te é fonte de certeza? Só uma breve pausa. Dante, reanimado, inicia a viagem, versos 127 a 142. Como se as lindas flores, matinal calor reacende após a noite fria, ressurgem com aspecto festival, assim minha fraqueza se volvia para o declínio e sentir querer. Que firme disse a meu sereno guia: ó santa dama que me quis valer, e tu, cortês, que obedeceste ao mando dos verbos santos que te foi dizer. Tu foste o coração me preparando para a difícil viagem tormentosa, que resolvi seguir, tu ordenando, pois de ambos a vontade harmoniosa. Serás meu guia, meu senhor e mestre. E logo que seguiu na terra umbrosa, entrei pelo caminho alto e silvestre. Então, Dante elege Virgílio, né, como o seu guia neste poema. Claro, na trama do poema, é Beatriz quem pede a Virgílio que oriente Dante em sua viagem ao inferno e ao purgatório. Mas é o escritor Dante que elege Virgílio como o seu guia. Isso porque Virgílio foi o grande modelo literário de Dante. Embora, como diz Augusto de Campos, naquele livro Invenção, em termos de leitura comparada, né, de intertextualidade, nós encontramos muito mais a influência de Ovídio, o Ovídio das Metamorfoses, do que a influência de Virgílio na Divina Comédia. Mas, em termos protocolares, Dante declarava que era Virgílio o seu grande modelo poético. Muito bem. Vamos ler, então, o terceiro canto. A porta do inferno, vestíbulo, rio Aqueronte, Caronte. Vou ler primeiro a tradução do Helder. Por mim se vai à cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente, justiça moveu meu alto Criador, que me fez com o digno poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim, coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro. Deixai toda esperança, ó vós que aqui entrais. Esta talvez seja a linha mais conhecida da Divina Comédia. Eu gosto de comparar esta frase com aquela do campo de extermínio, né, de Auschwitz, que logo no portão de entrada havia uma frase, né, escrita no portão: o trabalho conduz à liberdade. No caso do campo nazista, essa frase era mentirosa, já que aquelas pessoas ali foram exterminadas. Enquanto que, no inferno de Dante, a frase é verdadeira: abandonai toda esperança, ó vós que aqui entrais. Ele está sendo absolutamente sincero. Voltemos agora ao texto do Helder. Estas palavras estavam escritas em tom escuro, no alto de um portal. Eu, assustado, confidenciei ao meu guia:
Mestre, estas palavras são muito duras. Não tenhas medo, respondeu Virgílio. Experimente, mas não sejas fraco. Aqui chegamos ao lugar do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras, que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas, pois tu não és uma delas, e tu ainda vives. Interessante aqui, né? Dante afirmar que essas almas condenadas já perderam o livre-arbítrio. E também interessante essa frase, né? Não temas. Vocês já devem ter visto várias imagens hindus e budistas em que Lakshmi, Ganesha, Buda e várias outras entidades fazem esse gesto. Esse gesto significa exatamente não temas. Então, é a mesma ideia. Em seguida, Virgílio segurou minha mão, sorriu para me dar confiança e me guiou na direção daquele sinistro portal. Logo que entrei, ouvi gritos terríveis, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem estrelas. Os lamentos eram tão intensos que não me contive e chorei. Gritos de mágoa, brigas, queixas iradas em diversas línguas me formavam um tumulto que tinha o som de uma ventania. Eu, com a cabeça já tomada de horror, perguntei: mestre, quem são essas pessoas que sofrem tanto? Este é o destino daquelas almas que não procuraram fazer o bem divino, mas também não buscaram fazer o mal, me respondeu o mestre. Se misturam com aquele coro de anjos que não foram nem fiéis, nem infiéis ao seu Deus. Tanto o céu quanto o inferno os rejeita. Estes são os poltrões, né? Na tradução do Ziller, ou os mornos, em outras traduções. Aqueles que, na hora de escolher entre o Bolsonaro e o Haddad, né, resolveram anular o voto. Não tomo partido, não gosto de política, não me envolvo. Então, Dante prepara um castigo bem bom para essas pessoas. Te direi em poucas palavras. Estes espíritos não têm esperança de morte nem de salvação. O mundo não se lembrará deles. A misericórdia e a justiça os ignoram. Deixe-os. Só olha e passa. E então olhei e vi que as almas formavam uma grande multidão, correndo atrás de uma bandeira que nunca parava. Estavam todas nuas, expostas a picadas de enxames de vespas, que as feriam em todo o corpo. O sangue escorria, junto com as lágrimas, até os pés, onde os vermes doentes ainda os roíam. Quando olhei além dessa turba, vi uma outra grande multidão que esperava às margens de um grande rio. Quem são aqueles? Perguntei ao mestre. Tu saberás no seu devido tempo, quando tivermos chegado à orla triste do Aqueronte, respondeu secamente. Temendo ter feito perguntas demais, fiquei calado até chegarmos às margens daquele rio de águas pantanosas e cinzentas, né, o rio Aqueronte. Chegava um barco dirigido por um velho pálido, branco e de pelos antigos.
ele gritava: almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Abandonai toda a esperança de ver o céu outra vez, pois vou levar-vos às trevas eternas, ao fogo e ao gelo. Quando ele me viu, gritou: e tu, alma vivente, te afasta desse meio, pois aqui só vem morto. Vendo que eu não me mexia, mais calmo, falou: tu deves seguir para outro porto, onde um outro barco maior te dará transporte. Caronte, te irritas em vão, intercedeu o mestre. Lá onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Caronte então se calou, mas pude ver que seus olhos vermelhos ainda ardiam de raiva. As almas, chorando amargamente, se amontoavam na orla, e Caronte as embarcava, uma a uma, batendo nelas com o remo, quando alguma hesitava. Depois seguiam, quebrando as ondas sujas do rio Aqueronte, e antes de chegarem à outra margem, uma nova multidão já se formava deste lado. Enquanto Virgílio me falava sobre as almas que atravessavam o rio, houve um grande terremoto, seguido por uma ventania, que inundou o céu com um clarão avermelhado. O susto foi tão intenso que eu desmaiei e caí num sono profundo. Em diversos momentos da Divina Comédia, Dante vai pegar no sono ou desmaiar. E isso tem um sentido simbólico, né? Porque, em geral, quando acontece isso com ele, é quando ele é transportado de um círculo para outro, né? Seja do inferno, seja do purgatório. Esse canto me fez lembrar do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu não sei se ele se inspirou em Dante, na mitologia grega. De todo modo, lá também nós encontraremos um barco que levará os pecadores para o inferno. Prosseguindo, agora já na versão do Ziller, que diz no seu resumo: surge a porta do inferno, e sobre ela Dante lê misteriosas palavras que o deixam atemorizado. Virgílio o conforta. Penetram no vestíbulo, onde sofrem os displicentes, que são os mornos ou poltrões, né? E os anjos que, na luta entre o bem e o mal, ficaram neutros. Chegam ao rio Aqueronte. As almas aí se reúnem para a travessia, de onde nunca mais hão de voltar. Caronte, o barqueiro, as dirige e transporta. Forte tremor de terra e rajadas de ventos luminosos fizeram Dante tombar desmaiado. A porta do inferno e a inscrição misteriosa, versos 1 a 21. Estamos aqui no vestíbulo do inferno, ou ante-inferno, que é o espaço onde ficam os neutros. Muito bem. Por mim se vai a terra dolorida. Por mim se vai onde é eterna a dor. Por mim se vai a gente vil perdida. Moveu justiça a meu divino autor. Criaram-me poderes divinais. O supremo saber, o prisco amor. Aqui são referências ao Espírito Santo, né, o supremo saber, e a Jesus Cristo, o prisco amor. Não houve antes de mim coisas mortais, mas só eternas, e eu eterna duro.
deixai toda esperança, ó vós que aqui entrais. Estas palavras, colorido obscuro, escritas vi no cume de uma janela, escritas vi no cume de uma porta, porque exclamei, ó mestre, é muito duro o seu sentido. Aqui, me disse, importa deixar todo temor, vil ou prudente. Toda fraqueza aqui deve estar morta. Chegamos ao lugar da indigna gente que o bem supremo da razão perdeu. Ou seja, que perderam o livre-arbítrio. Tomando-me por mão todo clemente, com ledo aspecto que vigor me deu, levou-me aos reinos tristes e perdidos, à dor profunda, ao perenal label. Label significa desonra. Porque Virgílio diz a Dante que ele não precisa ter medo. Primeiro, porque ele está vivo, e apenas as almas condenadas chegam ao inferno. Segundo, porque ele é protegido por Raquel, por Beatriz e por Santa Luzia. Então, não há motivo de temor. Os neutros, versos 22 a 81. Suspiros lá, e choros e gemidos, retumbavam pelo ar cego de estrelas. De pranto os olhos tive então feridos, línguas terríveis, duras de entendê-las, gritos de ira, lamentos de agonia, vozes variadas, sons de mãos com elas, formavam o fragor que rodopia, nos ares que não têm do tempo a cor, como a areia ao furor da ventania. Eu, com a fronte vencida pelo horror, disse, que é, mestre, o que eu estou ouvindo? Que gente é que parece estar na dor vencida? Este chorar, me disse, infindo, mísero é o das almas que viveram, nem louvor, nem infâmia conseguindo. Juntas vivem aos anjos que perderam, pois não foram fiéis nem revoltosos. A glória nem o inferno mereceram. Os céus, para não ser menos formosos, não os quiseram, nem o abismo imundo, que causariam glória aos criminosos. Ó mestre, perguntei, que mal profundo falo gemer e lastimar tão forte? Conhecerás, me disse, a causa a fundo. Esperança não tem de nova morte. E sua vida é tão vil, tão cega e baça, que inveja tem de toda e qualquer sorte. Deles, no mundo, fama não perpassa. Detestam-nos justiça e piedade. Não mais falemos deles. Olha e passa, diz Virgílio, com profundo desprezo. Um estandarte em grande velocidade, nisto divisei, rápido rodando, sem ter descanso e sem tranquilidade. O Helder da Rocha traduz como bandeira, e o Ziller como estandarte. De almas tal turba atrás segui andando, que muito difícil pareceu-me crer, tantas tivesse a morte ido ceifando. Depois que pude alguém reconhecer, a sombra distingui do negligente, que o peso da tiara não quis ter. Aqui é uma nota do Ziller, vamos a ela. Nota 3 do inferno.
Aqui seria uma referência a São Paulo, mas não me parece bem encaixada a explicação a esse verso. Eu vou consultar outras edições, mas me parece que aqui houve algum erro. Como certo julguei, subitamente, que do céu e do inferno os desprezados formavam lá a turma displicente. Viveram sem viver os desgraçados. Nus estavam por vespas e tavões. Tavões são moscas. Sem dó e sem cessar atormentados. Do rosto aos pés desciam os vergões, que as lágrimas e o sangue produziam, pasto dos vermes, vis das podridões. Aqui é o Dante, militante político, falando, né? Ele era da facção dos guelfos brancos, que estava em conflito com os guelfos negros, que também enfrentavam os gibelinos. E no meio dessa guerra civil, né, nas províncias italianas, Dante manifesta várias vezes o seu profundo desprezo, tanto pelos neutros quanto pelos traidores. Os neutros ele coloca nesse anti-inferno, entre pessoas indignas da infâmia e do louvor. E os traidores, que mudam de casaca, ele vai colocar no último círculo do inferno, que é o mais quente. Então, a batata do Michel Temer está assando lá. Muito bem. E como a investigar meus olhos iam, gentes eu vi de um rio grande à beira, e perguntei, ó mestre, quem seriam estes? E haverá causa lisonjeira que os torne de passar tão desejosos, como a luz fraca mostra da clareira? Conhecerás os fatos misteriosos, disse, quando estivermos mais à frente, de Aqueronte nos campos dolorosos. Envergonhado, então, e descontente, temendo ver nublado seu semblante, calei-me até a margem inclemente. Caronte, o barqueiro do inferno. De barba branca, um velho, nesse instante, em leve nau, da beira se aproxima. Vós, sombras más, gritou com voz tonante. Não espereis ver mais o céu de cima. Levar-vos-ei às trevas infinitas, na outra margem, de ardente e frio clima. E tu, que vivo estás entre as malditas, afasta-te do povo que está morto. Imaginem a cena de Caronte dizendo isso a Dante, né, com uma voz cavernosa. Afasta-te do povo que está morto. Como eu permanecesse entre as proscritas almas, né? Aqui há uma elipse. Por outro lado, disse, em outro porto do inferno, o rio te convém passar, mas leve embarcação dar-te-á conforto. Não te exaltes, Caronte, em teu falar, o mestre disse, onde a vontade é lei, quer-se assim, mas não deves perguntar. O timoneiro da maldita Grei significa rebanho, e aqui no caso se refere àquelas almas transportadas por Caronte. O timoneiro da maldita Grei quedou-se então, e sobre as vistas suas, aros de fogo vivos divisei. Um verso bem interessante. Aros de fogo vivos divisei. Que temos a sonância em O, a sonância em I e a literação em S. Blasfêmias, maldições,
e ânsias dos precípitos, versos 100 a 129. Mas as sombras que estavam laças, nuas, de cor mudaram e rangeram dentes, assim que ouviram as palavras cruas. Blasfemavam de Deus, de seus parentes, da humana espécie e o próprio nascimento, do tempo e do lugar dos ascendentes. Foram depois, em triste ajuntamento, forte chorando, unir-se na ribeira dos que ofendem de Deus o mandamento. O demônio Caronte, com olheira ígnea, reúne-as todas acenando, e bate a que atender logo não queira. Como no outono as folhas vai soltando, o ramo antigo, até que vê dispersos os seus despojos, pelo chão murchando, de Adão os filhos maus, na dor imersos, como aves ao reclamo, assim se atiram da plaga imunda ao rio dos perversos. Cortando as negras águas, as reviram, e antes de a oposta margem alcançar, na anterior, novos grupos já se uniram. Disse-me o mestre, aqui devem chegar de todas as regiões os pecadores, que de Deus na ira o mundo vão deixar. Prestes estão a atravessar das dores o rio, impele-os a justiça eterna, e em eternos se tornam seus temores. Eu gosto muito da tradução do Ziller, porque em diversos momentos ele consegue resultados poéticos que outros tradutores não conseguem. Por exemplo, aqui, prestes estão a atravessar das dores o rio, impele-os a justiça eterna, e em desejos se tornam seus temores. É um belo verso. Aqui não passa alma piedosa e terna, por isto, se Caronte te censura, já sabes o que seu falar externa. E Caronte está acostumado a transportar pecadores, né? Almas condenadas. Então, quando ele vê um vivo atravessar o inferno e ainda um vivo, né, protegido pelo chefe supremo, isso lhe causa uma extrema surpresa e mesmo um incômodo. Ele fica irado com essa visão, como se naquele território, como se aquele território fosse seu, e apenas almas pecadoras poderiam estar lá. Tremor de terra, vento, luz e fogo, versos 130 a 136. O mestre se calou, e a terra escura, tão forte estremeceu, que do espavento é susto, em minha fronte ainda o suor perdura. Da terra lacrimosa saiu o vento, que fulgurou de rubra luz acesa, em mim vencendo todo sentimento. Tombei, qual tomba quem do sono é presa. E, novamente, o Ziller cria um belo verso, né? Aliterativo e muito expressivo. E aqui terminamos o segundo canto. Se o paraíso, de longe, é o canto, é a seção mais musical do poema, os cantos mais belos, né, mais melódicos de Dante estão no paraíso. No inferno, por outro lado, nós temos as imagens mais expressivas, as imagens mais impactantes. E Dante faz um retrato quase realista, como se ele estivesse realmente visitando o inferno e narrando e descrevendo aquilo que ele viu.
Tanto que, na Idade Média, muitas pessoas acreditavam que Dante realmente fez essa viagem. Tal a riqueza de detalhes, né, um quase realismo, né, poderíamos dizer, que chega a ser muito convincente, como se ele estivesse descrevendo uma viagem que ele realmente fez. Dúvidas, comentários? Ô, Cláudio, uma hora você falou, eu não lembro a quem foi atribuído o adjetivo. Céu umbroso. Umbroso foi a palavra? Umbroso. Umbroso. De Aí umbral? vem de umbral, né? É um Tá, adjetivo derivado de umbral. tá. E o que era umbroso? Agora teria que voltar ao verso. Tá, deixa, depois eu escuto, aí tá lá. Tá E, assim, certo. ao contrário da Jacira, eu acho o inferno espetacular. A Jacira gosta do paraíso, né? Mas eu acho o isso. inferno também, assim, fantástico, né? Ah, eu acho espetacular, gente. Mas o Dante, nesse canto aqui, ele dá um panorama do inferno, né? Ele dá uma passada assim, rápida, assim, meia rápida, assim, como se estivesse dando uma câmera, né? Ele estivesse passando assim, rapidamente, assim, pelo inferno, e dá uma ideia de quanto é ruim esse inferno, né? Esse canto aqui ele é primoroso, porque ele dá um. Não tem fotografia que mostrasse um inferno tão feio. Se você não lê o resto do inferno, você já sabe que o inferno é super ruim. Só por esse canto aqui. E o interessante é que, para mim, acho que é a segunda ou é a terceira vez, não lembro. Você já começa a ter imagens fotográficas do É, negócio todo, né? É bem legal. e E eu estou interessada em comprar esse livro aí. Eu vi que você colocou o link, é que eu acabei esquecendo. Depois coloca o link de novo. Qual que é a editora? É a Atelier, editora Ateliê? Atelier. Tá. Eu cheguei eu a ver, vi o comprei. preço e tudo. Ah, Então, dá fiquei. uma olhadinha. Dá uma olhadinha no site da Atelier. Tá. Não, acho que foi o site dela que você tinha colocado há um tempo atrás aí. E aí eu até olhei, mas aí acabei esquecendo, mas interessa mesmo, né? Tem imagens também, né? Ou não? De Sim, Tem Botticelli, imagens do sim, tem Botticelli. Ah, ilustrações muito ah, lindas. então acho que vale lindíssimas. realmente. Quanto está Ah, o preço dele agora? Não me lembro, mas Deve nem estar, que tenha. deve estar uns 400 e tanto. Então, É 10 Estava vezes 300 e 40. tanto na pré-venda. Então, porque eu me parcela no lembro, cartão em 10 vezes e pronto. 10 de 40. eu saber me se eles lembro parcelam em que 10, né? Oi? eu, Não, precisa ver se dá para parcelar em 10 vezes no cartão, porque aí realmente para mim aí daria. Ah, vou ver, eu mas vou eu lá acho que pesquisar. dá. Na primeira Vale muito leitura a eu pena. comprei. Eu comprei esse livro logo na sua primeira leitura. E eu paguei em 10 vezes. Eu acho que paguei 300, 280 ou 300 na época. Você fez uma cantou tanto esse livro, né? Que, e disse que valia 3 mil. Quando eu vi 280, quase 300, falei, mas eu fui Pois é. correndo comprar, porque. E não tinha, né? Estava difícil de achar Na na estante época. virtual chegou a custar 3 mil reais, né? Que loucura. É, A outra edição que eu tenho do Dante, que não está muito fácil para pegar, com a tradução do Xavier Pinheiro, também uma edição grande e com imagens do francês, como é que se chama? Deixa eu ver se eu encontro fácil aqui o livro. É de rir?
Quem? De Rê? Sim, não é do Duret. É de um francês. Agora me foge, mas é um ilustrador muito conhecido, né, de Dante. Estava por R$ 1.500. É um livro que era do meu pai, né, também grandão, né, com imagens muito bonitas. Mas a vantagem dessa edição da Atelier é que tem um ensaio introdutório, né, do Hansen, que é o melhor ensaio que eu já li até hoje sobre Dante. Acho que é melhor até que o ensaio do T.S. Eliot, que é o mais famoso. Tem as notas do Ziller, as ilustrações, né, do Botticelli, e a própria tradução, né, do Ziller, que eu acho a melhor tradução em termos poéticos. Então, é um livro imprescindível. E é bonito, é gostoso ler em italiano também, né? Sim, é bilíngue. É Porque bilíngue. o italiano é uma língua quase que cantada, né? Uma bela língua para se ler Dante, embora a gente tenha que ler a tradução depois, mas mesmo assim é muito bonito em italiano. E, às vezes, o poema fica mais claro em italiano do que em português. Os tradutores fazem todas essas torções, né, sintáticas, aí fica uma coisa muito esquisita. Naquele livro Invenção, do Augusto de Campos, que também foi reeditado, eu já enviei o link para vocês, tem algumas traduções que o Augusto fez de alguns poucos cantos, né, do Inferno e do Purgatório. O Haroldo traduziu os 6 cantos do Paraíso. E as traduções do Augusto, em particular, eu acho formidáveis, porque ele mantém a sintaxe mais simples de Dante, nel mezzo del cammino de nostra vita, no meio do caminho de nossa vida, ponto. Mas a maioria dos tradutores faz esse verso de uma maneira muito complicada, torcendo, né, a sintaxe do original, que é uma sintaxe simples, né, direta. Então, se puderem comprar o Invenção também, vale muito a pena. Está na estante virtual? Possivelmente. Possivelmente. Foi relançado há poucos meses. Eu enviei o link para vocês. E tem também artigos do Augusto, né, comentando Dante, a poesia trovadoresca. Tem traduções de trovadores provençais. É um belo livro. Você pagou quanto? Faz mais de 10 anos que eu comprei esse livro, Jacira. Não, você não sabe o preço de agora, não, né? Não sei. Não deve ser caro, porque não tem ilustrações, não é um calhamaço, então não deve ser nenhum preço extraordinário. Embora no Brasil todos os preços de todas as coisas estejam nas nuvens, né? Mas não é nada extraordinário. O preço, o livro é. Então é isso, minhas caras. Então, na segunda e na terça-feira vai ter o feriadão, né? E na quarta-feira nós retornamos com os cantos 4 e 5 do Inferno. Se vocês puderem ler até lá, ótimo. Se não puderem ler, não tem problema. E daqui a pouquinho eu envio o vídeo para vocês da aula de hoje. E é uma pena, porque nós vamos falar sobre o Brasil só depois, na outra semana. É uma pena. É uma pena. Porque eu acho que será que vai dar alguma coisa? Porque os bolsominions que irão armados, né? Eu não acredito, não, Jacira. Está esvaziando. Oi? Tá Está sendo esvaziada a coisa deles lá, eu acho, Sim. pelo que eu estou ouvindo falar. Mas se Mas vocês a nossa não forem... também. A nossa também, Rosana. A nossa porque, já faz tempo que não está bem divulgada, né? porque Mas olha, eles se estão com vocês não medo. forem viajar, a gente podia marcar de conversar segunda-feira. Se acontecer alguma coisa fora do roteiro,
Aí eu chamo vocês pela internet e nós conversamos. Mas eu acredito que vai ser outro desfile de tanques velhos soltando fumaça preta e vai ser Eu não outra sei. palhaçada. Eu estava vendo na Ai, ai, ai. internet, diz que é muito dinheiro. Eles estão soltando muito dinheiro. Se pegar um cara do Rio Grande do Sul com 500 mil reais, em dinheiro, em cash. Sim, Imagine se eles estão pegando um ou dois, imagine quantos estão passando. sim, mas ainda que o Bozo consiga reunir alguma multidão, a Fiesp e a Febraban estão preparando um manifesto, né, defendendo a ordem democrática. Ou seja, Fiesp e Febraban, até empresários do agronegócio soltaram um manifesto defendendo a democracia, como se eles fossem democratas, porque eles sabem que com clima de instabilidade política, isso atrapalha os negócios. Se tiver um golpe no Brasil, por exemplo, e a China falar, não vou comprar mais nada de vocês, e a União Europeia falar, não vou comprar mais nada de vocês, aí os fazendeiros quebram. Eles sabem disso. O Lewandowski publicou aquele artigo na Folha, dizendo que se o Bozo tentar golpe, isso é crime, é contra a Constituição e, em suma, vai ter consequências. E mesmo entre os militares, a gente tem ouvido alguns depoimentos que eles não estão fechados com o golpe. Então, os Estados Unidos se manifestaram em relação a isso, sem apoio de banqueiro, de empresário, de agronegócio dos Estados Unidos, eu acho que não tem golpe. Mas esse dinheiro todo que ele está soltando? Talvez para pagar pessoas, né? É para Comprar pagar pessoas, Então, com para pagar certeza, para as comprar pessoas almoço, jantar para para eles, vir que para eles dão um cá, lanche. para vir para São Paulo, que eles querem que venha para São Paulo e Brasília, né? Para Sim, transportar o povo, para dar jantar, almoço, comida. Tem isso também, paga a gente. E o Lewandowski, o que eu achei legal também é que ele escreveu, né, na Folha, mas ele não está sozinho. Aquele, como é que ele chama? Aquele que tem o bocão? Moraes. Não, o Alexandre Moraes, não, mais coroa, gordinho. o Gilmar, O Gilmar Mendes endossou, tuitou. Então, a coisa tá feia pro lado do Bolsonaro. Não, não à toa ele está falando que é morte, vitória ou cadeia, né? Não é à toa. Vitória Nossa, ele sabe que não vai rolar. Não vai, ele não ganha. mas ele está E ele, confiante. Para ele falar isso, ele está confiante, hein? mas ele fala isso, Jacira, para a galera dele, eu acho. Eu até antes de ontem estava super desanimada, pessimista, mas aí hoje eu já estou mais animadinha. Porque não está fácil mesmo, né? A gente não se engana. Mas que golpe, golpe mesmo. Vocês conhecem o Rudahit?